em diante. Todos encontraram, 2 Samuel 12, 7. Glória a Deus. Fala sobre o rei Davi. Eu queria estar lendo esse texto com você nessa noite, para que o Senhor falasse ao meu coração e ao teu coração de uma forma especial, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pelos ofertantes, pelos dizimistas que têm trazido a sua oferta, o seu dízimo nesta casa. Que Deus abra as janelas dos céus e abençoe, uma bênção sem medida, em nome de Jesus. Todos encontraram, 2 Samuel 12, 7, diz assim: Então disse Natã a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi sobre Israel e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor, e em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, ao qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ter com ele, para o levantarem da terra. Porém, ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que, ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi, dizer-lhe que a criança estava morta. Porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? Eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e ungiu, e mudou-se de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão. Eles puseram pão, e ele comeu. E disseram-lhe os seus servos: que é isto que tu fizeste? Pela criança viva você jejuou, chorou, porém depois que morreu a criança, se levantou e comeu pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecera de mim e a criança viva? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? E eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e deitou-se com ela, e teve um filho.
e que chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso, um Deus grande, um Deus forte, um Deus que tem realizado grandes coisas em nosso meio. Obrigado, Jesus. Que o Senhor venha colocar as suas mãos sobre o nome daqueles que nós colocamos diante do Senhor. Quero também colocar o nome da Ana Maria, da Lenita, Pai, da Mariana, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar, Pai, essa família de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse texto fala de Davi e Batseba. Que Davi, ele prepara ali a tropa dele para ir à guerra, no capítulo 11, começando o capítulo 11, ele prepara o pessoal dele para ir lutar na guerra, mas ele não vai. No verso 27 do 11, diz assim, 11, 27, assim: e passando o luto, enviou Davi e recolheu a sua mulher, e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez perante pareceu mal aos olhos do Senhor. Qual era essa mulher e qual era essa criança? Essa mulher era Batseba. E essa criança é a criança que morre aqui no versículo 20. Diz assim: então Davi se levantou da terra, depois que a criança morreu, Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, e foi na casa do Senhor e adorou. Davi, ele ficou por sete dias ali jejuando e orando para essa criança, pedindo para que Deus salvasse a vida dela. Mas quando ele fala que a espada não se apartaria mais da casa de Davi, é porque Davi tinha planejado matar Urias. Davi, ele faz toda a trajetória dele por um erro ele comete um pecado de adultério. Mas para que esse pecado fosse resolvido, ele pede para que Urias volte da guerra, para que Urias desça e durma com Batseba, com a mulher dele, para que parecesse que aquela criança era filho de Urias. Mas Urias era um homem tão devoto, tão temente a Deus e ao capitão dele, que quando Davi pede para ele dormir na casa dele, diz assim: olha, o meu senhor e a arca estão em tendas, porque eu dormiria, lavaria os meus pés e dormiria com a minha mulher? Ele não vai, ele fica ali na porta da casa de Davi. E Davi, quando ele descobre que Batseba está grávida, Davi, ele tenta de todas as maneiras de jogar a culpa em cima de Urias, porque Davi sabia que tinha cometido um pecado. Ele sabia que ele tinha cometido um pecado de adultério. E ele, por mais uma vez, ele embebeda Urias, para que Urias deitasse com a mulher. E Urias não vai, Urias continua ali. Quando ele vê tudo isso que não dá certo, ele planeja a morte de Urias. Ele escreve uma carta e manda para Joabe, na mão de Urias. Olha para você ver, se Urias fosse um homem curioso, será que ele tinha morrido? Não tinha, ele tinha lido a carta estava na mão dele. Davi escreve a carta dizendo assim: coloca Urias na maior frente de batalha quando tiver Joabe, quando tiver pior guerreando, quando tiver mais forte, coloca ele na frente como escudo, para que ele morra. E assim Joabe fez. E quando acontece a morte de Urias, Davi se sente no direito de trazer Batseba para a casa dele, que é o versículo 27 do capítulo 11 que nós lemos. Ele traz Batseba grávida de uma criança, para que ela se tornasse mulher dele. Mas aí continua no capítulo 12, Natan falando com ele. Natan conta uma história, fala assim: olha, tinha um homem rico, e tinha um monte de ovelha, cordeirinha, e tinha um homem pobre que só tinha uma só, cordeirinha. E aquele homem rico vem um viajante, ele pega, de vez de ele matar a cordeirinha dele, ele pega a cordeira do pobre e mata. E Davi fala assim: olha, esse homem merece morrer, esse homem é digno de morte. Natan fala assim: então Davi, esse homem é você, Quando Natan fala isso, Davi entende o pecado que ele tinha cometido e o erro que ele tinha cometido.
Davi em nenhum momento questionou Deus pela morte da criança. Davi orou e jejuou, tanto é que os discípulos disseram assim: olha, mas a criança estava viva ou você estava aí jejuando? Ele falou assim: mas o que adianta eu jejuar agora? O que adianta eu chorar? Ela já morreu, ela não vai voltar mais. Então Davi entende o erro dele. O que nós tiramos desse texto? Deus, Ele sabe do nosso pecado e do nosso erro. Eu sempre digo, todo pecado tem uma consequência. Todo pecado tem uma consequência. Talvez uma coisa que eu erro lá atrás, eu vou colher uma semente lá na frente daquele erro que eu cometi lá atrás. E Davi, ele passa por essa trajetória da morte dessa criança, de saber entender tudo, quando no verso 9 ele fala assim: porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo mal aos seus olhos. Urias, o Eteu, você matou a espada. Então assim, o que você fez é mal aos olhos do Senhor. E a partir de hoje o mal vai estar instalado na sua casa. Tanto é que quem estudou a palavra de Deus e sabe a história de Davi, sabe que um dos filhos de Davi, ele abusa da própria irmã de Tamar. E aí o outro irmão mata ele por aquilo. E aquele irmão que mata, esse irmão que abusa da irmã, ele tira Davi do trono, ele tira o próprio pai do trono para ele reinar, que é Absalão. Então a história vai puxando, é como uma corrente. Um pecado de um homem de Deus, um pecado de um rei, porque Davi era escolhido para reinar. Tanto é que ele disse: olha, eu te pus sobre rei, eu livrei você das mãos de Saul. Saul tentou te matar tantas vezes e eu te livrei. E algum parente aqui para você, dizer para você quantas vezes o diabo quis ceifar a tua vida, quantas vezes o diabo tentou tirar a sua vida, quantas vezes o diabo preparou uma armadilha para você e Deus foi lá e com a mão dele ele tirou. Mas nós precisamos entender que tudo que eu faço de errado perante os olhos de Deus tem um preço a ser pago. Mas o que Deus queria mostrar para nós nesse texto é que Davi, depois de tudo isso, Davi se torna um adorador de verdade. Preste bem atenção. Alguém chega e fala assim: pastor Tenório, morreu alguém da sua família, e eu estou lá orando, jejuando, clamando a Deus. Qual que é o meu papel? É ir lá no velório, ver aquela pessoa. Davi não. Davi se levanta da terra, ele toma um banho, ele troca de roupa, e ele vai para a casa do Senhor. Ele não come, vai para a casa do Senhor adorar a Deus. Ele foi adorar o Senhor porque ele sabia quem era Deus na vida dele. Ele sabia que aquela criança tinha morrido por um pecado, mas aquela criança, Deus já estava na mão do Senhor. Davi entende e Davi se torna o maior adorador naquele momento. Dele não se preocupar com o velório, não se preocupar com Batseba, com a mãe, não se preocupar ali com as pessoas que estavam ali no velório daquela criança. Não, ele se preocupou: eu tenho que adorar o Senhor. Eu tenho que me levantar daqui e tenho que adorar o Senhor. Deus nessa passagem ele nos ensina que adorar a Deus não é só na alegria, não é só quando a conta está cheia de dinheiro lá, né? Você olha na conta: opa, o negócio está bom. É quando você olha e fala assim: rapaz, vou ter que somar direitinho, senão não vai dar para pagar tudo não, mas eu vou adorar o Senhor. É você olhar e falar assim: olha, não estou bem hoje, mas eu vou adorar o Senhor. Olha, hoje eu amanheci meio ruim, meio com uma dor aqui, meio com uma dor aqui, mas vou adorar o Senhor, porque em primeiro lugar eu quero adorar Ele, não importa as outras coisas, Ele vai me acrescentar. Davi, por isso que ele é considerado o homem segundo o coração de Deus, porque Davi sabe o pecado que ele cometeu, mas ele sabe o que ele se tornou na presença de Deus quando ele se torna um verdadeiro adorador. Deus conhece o seu passado, Deus conhece as suas lutas, a sua fraqueza, mas também sabe que há uma força extraordinária dentro de você. Sabe que é um adorador de verdade aí dentro. Sabe que é um adorador que adora em espírito e verdade, porque ele procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade. E Davi foi adorar no espírito, porque a carne dele não era para adorar. A carne dele talvez fala assim: você está com fome, você estava orando, jejuando, você tem muito tempo que você não come, você não bebe, você está lá com a cara no pó, então vai comer alguma coisa. Ele falou: não, só vou trocar de roupa e vou adorar o Senhor. Porque ele sabia que o alimento principal
se encontraria na casa do Senhor. Porque na casa do Senhor há pão, na casa do Senhor há solução, na casa do Senhor há mudança, há restauração. E Davi precisava ser restaurado, precisava ser fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Não era aquela comida, o alimento, aquele pão que talvez ia fortalecer Davi. O que ia fortalecer Davi era ele ir para a casa do Senhor e ele adorar o Senhor e entender que ele tinha errado, mas que o Senhor tinha perdoado, que o Senhor tinha levantado ele para reinar, chamado ele para ser rei. Quantas pessoas talvez temos chamado de Deus e falam assim: não sou digno disso, olha porque aconteceu isso no passado, olha porque aconteceu aquilo, e nós acabamos deixando de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Aquela mulher, aquela mulher Sunamita, de 2 Reis, capítulo 4, verso 26, quando ela sai de casa deixando uma criança morta, o filho dela morto em cima da cama, e ela vai atrás de Eliseu. Ela fala para o marido: olha, pega os seus funcionários, aborda uma mula aí, nós vamos até o homem de Deus. E o marido dela pergunta para ela, fala assim: mas olha, hoje não é lua nova nem sábado, por que você vai lá? Ela falou assim: olha, faz só o que eu estou te pedindo, aborda lá o animal. Ele não sabia ainda que o filho estava morto, porque quando ele estava lá trabalhando, o filho passou mal, e ele pediu, falou assim: ó, leva a criança para sua mãe. E a criança ficou nos joelhos da mãe até meio-dia, e aquela criança morreu. Essa mulher coloca essa criança lá naquele quarto que ela tinha feito para Eliseu, que quando você olhar para a história, quando aquele homem passava, ela diz assim: esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus, vamos fazer um quarto para ele lá em cima, fazer um quartinho para ele, quando ele vier na cidade, né, que ele fique na nossa casa, mas que ele tenha um quartinho dele, porque é um santo homem de Deus, é um homem que pode nos abençoar, mas ela nunca pediu um filho. Mas Eliseu diz o que para ela? Olha, daqui a um ano você vai segurar uma criança. E ela falou assim: como? Meu marido é velho. E essa criança nasce, essa criança cresce, e essa criança tem uma dor de cabeça, e essa criança morre. E ela coloca essa criança na cama de Eliseu, em cima no quarto de Eliseu. E ela pega esse animal e vai com esse homem atrás de Eliseu. Eliseu olha de longe, vê essa mulher vindo, e ele fala assim para Geazi: Geazi, vai lá, encontra ela, pergunta para ela como que está as coisas. Geazi perguntou assim: está tudo bem contigo? Está tudo bem com o seu marido? Está tudo bem com o seu filho? Ela respondeu: tudo bem. O filho dela estava morto em cima da cama. Ela não ficou ali velando o filho, ela foi atrás daquele que podia resolver o problema dela. Ela foi atrás daquele que podia resolver. Eu vejo essa mulher como a maior adoradora, depois de Davi, a maior adoradora da palavra de Deus. Porque ela não pensou duas vezes em deixar o filho morto e ir atrás de Eliseu, porque ela sabia que aquele homem de Deus poderia fazer algo para aquele menino. Quando nós deixamos as nossas coisas e buscamos as coisas de Deus, nós vencemos. Nós temos que parar de olhar para nós, para nossas coisas, para o meu eu, para a minha dor, para o meu sofrimento. Ai, porque eu sou um coitadinho, ai, que eu sou aqui, estou que nem aquele desenho daqueles dois lá que passa por cima, derruba uma pedra em cima, daqui a pouco ele vira de novo, nunca consegue, mas nunca morre, porque ele sempre está correndo atrás, ele sempre está buscando pegar aquele bichinho e não consegue pegar. Nós somos esse desenho. Nós temos que correr atrás daquele que resolve os nossos problemas, parar de ficar murmurando, ficar reclamando: ai, porque isso, ai, porque aquilo, ai, porque está difícil, é porque eu não sei porquê. Querido, olha para Deus, olha para o Senhor. Ele é o consumador da sua fé, da sua vida, da sua esperança. É Ele que pode fazer. Para de ficar se fazendo de vítima. Muitas vezes nós nos fazemos de vítima diante de Deus. Essa mulher tinha tudo para se vitimar diante de Deus. Ela podia falar assim: Deus, olha, morreu, não pedi criança nenhuma, Eliseu falou que ia me dar, o Senhor me deu, e agora o Senhor matou ele, agora o Senhor tirou ele. Ela não falou nada disso. Ela simplesmente ainda falou assim para aquele menino que ia com o animal: falou assim: se alguém te cumprimentar, vai embora, não para cumprimentar não, vai atrás do homem de Deus. E quando Eliseu vê aquela mulher chegando, Eliseu fala assim: Geazi, vai lá e pergunta para ela se está tudo bem. Você acha que Deus já não tinha falado para Eliseu? Você acha que Eliseu já não sabia que o menino estava morto?
Por que ele mandou perguntar? Por que ele mandou perguntar? Pergunta se está bem com ela, com o marido, com o filho. Porque ele já sabia. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, quando o inimigo tenta vir até você para fazer algo, Deus já sabe o que ele vai fazer. Deus já te dá o escape, Deus já te dá a direção para você se escapar. Se você olhar para 1 Coríntios 10, 13, diz assim, que nenhuma tentação vem sobre nós, ela é humana. Mas fiel é Deus para que nos dá o escape, para que mesmo na tentação nós podemos suportar. Mesmo nas lutas, nas dificuldades. O Senhor conhece o teu coração, Ele sabe quem você é, Ele sabe a luta que você enfrenta, Ele sabe o que você talvez deixou na sua casa lá, um problema para resolver, Ele sabe o que você vai resolver amanhã, Ele já sabe, porque o amanhã pertence a Ele. Adore Ele hoje, exalte o nome dEle hoje, engrandeça o nome dEle hoje, aleluia. Faça como Jó, mesmo quando Jó recebe a notícia, morreu seus 7 filhos, as suas 3 filhas, morreu tudo, e Jó, ele levanta da terra, ele se joga na terra, ele arranca a roupa, ele rapa a cabeça, ele joga na terra e adora ao Senhor. E ele assim, nu saí da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Nós precisamos entender, querido, que nada que aconteça na nossa vida é por acaso. Tudo há um propósito de Deus. Será que na minha vida não houve um propósito de Deus para que eu não fosse criado pelo meu pai e pela minha mãe? Hoje, olhando para trás, eu vejo que é um propósito de Deus, porque Deus queria forjar o meu caráter, Deus queria me dar algo que só passa quem passa aquela luta, que vai saber dar valor nas coisas que vai receber. Tudo que acontece de ruim na nossa vida, nem muitas vezes é para nos constranger, não, é para nos fortalecer. Nem tudo que acontece de ruim, porque quando a mulher de Jó chega até ele e fala assim, olha, você está podre, rapaz, você está aí, ó, sentado na cinza quente, você está raspando aí esses tumores com um cabo de teia, amaldiçoa o seu Deus e morre, rapaz. Jó fala assim, olha, nós não recebemos o mal de Deus, e sim o bem. No capítulo 3 de Jó, verso 25, Jó diz assim, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Então Jó já temia tudo aquilo, porque ele tinha 10 filhos, ele temia de que os filhos saíssem do caminho do Senhor, e ele disse, mas o que eu temia, o que eu receava, que eu podia perder os meus filhos, me aconteceu. Mas Jó em nenhum momento, Jó questionou Deus, em nenhum momento Jó apontou o dedo para Deus. Muitas vezes a gente fala assim, por que meu filho é desse jeito? Por que a minha filha é assim? Por que meu filho foi para as drogas? Por que isso? Aonde eu errei? Por que eu errei? Será que Deus não está querendo mostrar a glória dele através dessa situação? Será que Deus não está querendo mostrar para nós o poder dele nessa situação? Porque só fica prostrado aquele que quer. Porque a palavra de Deus diz que o justo cairá 7 vezes, mas não ficará prostrado, ele se levantará, aleluia. Porque a mão do Senhor nos levanta, a mão do Senhor nos guia, é ela que guia você, é ela que me guia a minha vida e a sua vida. Então você fala assim, olha, eu consegui isso porque eu sou isso, eu sou aquilo. Querido, se não for Deus na nossa vida, nós não conseguimos nada. Nada. Tudo que nós temos é do Senhor. Como eu falo para você, tudo que o Senhor tem colocado na minha mão, na mão da pastora, a gente tem agradecido a Deus, desde a primeira belina que Deus nos deu, até chegar nesse Corolla. Tudo é Deus, tudo é Ele, e tudo é para Ele. Esse carro não é meu, é dele. Eu simplesmente vou usar, mas vou usar para fazer as coisas que Deus permita que eu faça. Você nunca vai ver eu pegar esse carro, eu, o pastor Tenório, colocar uma caçamba atrás e ir para a beira do rio pescar. Você nunca vai ver. Você pode ver eu encher ele e falar assim, vamos em tal lugar visitar uma família, vamos em tal lugar orar por alguém. Você vai ver eu fazer isso. Você não vai ver eu fazer isso aí, porque eu não peguei ele para isso. Eu peguei ele para a obra do Senhor, para a obra do Senhor. E desde a primeira belina, a primeira moto que nós tivemos, eu falava aí, pastor, é para a obra de Deus. Quantas vezes nós pegamos aquela moto e descemos aqui na Bom Jesus?
para fazermos células. E fizemos uma célula aí na casa de uma família durante um ano. E a família toda se converteu ao Senhor. Toda. E eu quero dizer para você, isso é glória minha? Não, é glória de Deus. É o joelho daquela mulher que estava dobrado, porque enquanto aquela mulher estava viva, todos estavam na presença do Senhor. Quando Deus recolheu aquela mulher, todos eles saíram da presença do Senhor. Aquela mulher não tinha a casa dela em oração. Aquela mulher não tinha a família dela de joelho dobrado pedindo a Deus. E todos eles estavam na presença do Senhor. E hoje você pergunta, fala assim, se eu encontrei um genro dela, fala assim, você fala assim, fenômeno. Estou lá na minha casinha quietinho, mas não quero saber mais não. Sabe por quê? Porque enquanto aquela mulher estava orando, enquanto aquela mulher estava buscando, Deus estava agindo. A partir do momento que aquela mulher foi morar com Deus, que ela um dia vai estar, hoje, eu não digo que ela está no céu, mas ela vai morar com Deus. A família talvez não aguentou a luta que tinha. Então nós olhamos para a palavra de Deus e vemos esses dois exemplos, deste homem e dessa mulher. Davi perde um filho, e essa mulher também perde um filho. Mas em momento nenhum você vai ver nenhum desses dois questionar Deus. Por quê? Por quê? Ela questionou o profeta, mas não Deus. Ela disse assim para Eliseu, eu te pedi algum filho? Eu não disse para você, não me enganes? Para você não me enganar, quando você disse que eu ia ter um filho, meu marido sendo velho e eu também. Muitas das vezes, nós precisamos viver como um adorador de Deus. Adorar em toda e qualquer situação, toda e qualquer circunstância. Está doendo? Adore. Está difícil? Adore. As coisas não estão indo como você queria, mas adore ao Senhor, porque nem tudo é do jeito que eu quero, da forma que eu quero, é do jeito que Ele quer. E muitas vezes o jeito dele vai doer um pouquinho, mas é o jeito certo. Não questione quando Deus permitir algo na sua vida, porque se Ele permite algo hoje, é porque lá na frente vai te dar algo melhor. Quando Deus me permitiu eu passar em 2010 por uma cirurgia da coluna, e praticamente 10 médicos disseram que eu não ia andar. Eu fui até Curitiba, passei por uma avaliação de acho que 7 médicos naquele mesmo dia. Fizeram uma junta de médicos, 7 médicos, e olharam os exames e pediram para que eu andasse um pouco lá e para cá. E falaram assim, olha, se eu fosse você eu não faria essa cirurgia, porque se você fizer você vai para a cadeira de roda. Aí eu perguntei, mas e se eu não for? Ele falou assim, você também vai para a cadeira de roda. Eu falei, então vamos para a cirurgia, velho. Eu lembro como hoje, naquele dia tinha uma oração de 24 horas na Igreja Batista Ebenezer. E eu fui para o hospital e foi colocado meu nome naquela oração. Eu fiz a cirurgia em 2010, nós estamos hoje em 2026. Com a glória de Deus, mais uma vez eu estou andando. Mais uma vez a medicina errou. Mais uma vez os homens erraram. Porque Deus disse para mim, você vai andar. Pode fazer a cirurgia que eu sou contigo. Eu estarei com você, não temas. E eu fui para aquela cirurgia. Então eu quero dizer para você uma coisa, querido. Não foi fácil passar por aquela cirurgia. Não foi fácil sentar em uma cadeira de roda mais uma vez na minha vida. Como eu tinha já experiência de ter passado por ela há anos atrás, e eu voltar para ela e ficar 2 meses, 2 meses e meio em uma cadeira de roda de novo. Aquilo para mim, o primeiro momento foi um choque, mas depois foi um trabalhar de Deus. E Deus disse assim para mim, eu queria conversar com você, você não queria ouvir. Eu pedia para você parar e você não parava, então eu tive que parar você. Por isso eu te coloquei aí. Eu penso muitas coisas que acontecem de ruim na nossa vida, muitas vezes não é um castigo de Deus, é simplesmente uma direção que Ele vai nos dar, para que hoje eu estivesse aqui cuidando desse lugar, para que hoje eu estivesse aqui como ministro do Evangelho, para dizer para você, enquanto eu viver eu estarei aqui neste lugar, não nesse lugar físico, mas no lugar espiritual que é a obra do Senhor. Quando eu cheguei aqui, estava a pastora foi limpar os banheiros, fazer as coisas, e eu orando ali, e eu olhei para esse lugar e falei, Senhor,
enquanto eu viver, talvez não vai ser neste lugar físico, mas essas cadeiras é a obra. Aonde elas forem, a obra vai acontecer. Porque talvez eu estou aqui hoje, amanhã eu não posso estar nesse salão mais. Então esse lugar, ele simplesmente, enquanto nós estivermos aqui, ele é um lugar de adoração, ele é casa de Deus, ele é Betel. Mas a partir do momento que nós tirarmos essas cadeiras e colocarmos em outro lugar, ele vai ser a casa de Deus, ele vai ser lugar de pão, aonde você chega faminto e sai saciado, aleluia. Vai ser um hospital de Deus, aonde você chega doente e você sai curado, para a glória de Deus. Nós vemos que em todos os momentos Deus é fiel na nossa vida. Não importa o que você viveu, o que você passou, o que você sofreu, é para você se fortalecer. Quantas vezes nós paramos e analisamos coisas que passaram. Esses dias eu pensei assim, hoje eu tenho o Benício, que é filho do coração, não é meu filho, mas é sobrinho, e é um filho do coração que a gente cria ele desde que começamos a cuidar dele. Tinha acho que 5 meses de vida, e ele ficou com a gente praticamente até os 7, 8 anos, depois que o Marcos adoeceu, que o Marcos veio para casa, que ele ficou mais com o Marcos, com a Edilane, mas ele ficava comigo e com a pastora. Mas eu perdi um filho, e eu pensava assim, se o meu filho fosse vivo hoje, ele não estaria comigo, ele estaria casado, teria a família dele, porque se ele estivesse vivo hoje, ele estava com 33, 34 anos de idade, então não estaria comigo, ele estaria cuidando da família dele. Então nós precisamos entender assim, sou eu, a minha esposa e Deus. Por isso que o Senhor diz assim, deixará seu filho para seu pai e sua mãe, e unir-se-á sua esposa, e os dois serão uma só casa. Nós precisamos entender que nós somos famílias, mas quem fica é o casal. Quem fica é o casal. Os filhos têm as suas próprias vidas, crescem e vão embora. E aqui nós estamos falando de 2 pessoas que perderam os filhos criança, mas essa mulher ela recupera o filho. Porque quando Eliseu chega até aquele lugar, chega até aquela casa, naquele quarto, e Eliseu chega ali e ele deita em cima daquela criança, coloca as mãos sobre aquela criança, coloca os olhos nos olhos daquela criança, coloca a boca na boca daquela criança e ele ora, Senhor, faça voltar o espírito nessa criança, aleluia. E o texto diz que Eliseu pega essa criança viva e entrega para a mãe. Ele entrega para a mãe. Essa mãe mais uma vez teve o milagre de Deus na vida dela. Por isso que essa mulher é considerada aquela mulher que cuidou ali de Eliseu, que fez o quarto, que fez tudo, fez o quarto, colocou a cama, colocou cadeira, colocou lâmpada, colocou tudo ali para ele, para que ele tivesse um conforto. Eu quero dizer para você, o que você tem feito para aquele que um dia fez algo de sobrenatural na sua vida? Quantas vezes talvez você tem parado e orado por uma pessoa, você fala, eu vou orar por ele, porque ele é um homem de Deus, vou orar por ela, porque ela é uma mulher de Deus. Eu sempre ouvi na igreja a qual eu estava, que a pastora era uma mulher de Deus. E eu sempre ficava para trás, mas peraí, que negócio é esse? Ela é ou não sou, não? Mas Jesus, esse negócio está errado, não? Mas eu não questionei Deus, não. E depois, com o passar do tempo, eu fui entender que ela, por ela ser uma mulher de Deus, as orações dela começou a mudar a minha história, começou a transformar a minha vida, começou a transformar o meu coração, porque eu olhei para ela, comecei a olhar para ela, e quando eu chegava bêbado dentro de casa, chegava bêbado, atrapalhado, e ela vinha falar as coisas, eu brigava com ela. E quando ela foi para a igreja, ela começou a buscar Deus. Quando eu chegava, ela falava assim para mim, você já jantou? Eu falava, mulher, vai dormir, esquece disso aí. Não, mas se você quiser jantar, eu dou um jeito. E eu comecei a falar, peraí, ela não está me xingando mais, está brigando mais, que negócio é esse? Aí eu entendi o que eles falavam, que ela era uma mulher de Deus. Que a partir de um homem de Deus falou assim para ela, não briga mais, não aponta o dedo mais não, faz mais isso não, porque Deus quer a alma dele, porque Deus quer converter o coração dele, e você não pode ser um tecido para que Deus converta o coração dele. Talvez você está aqui hoje, talvez você tenha usado as armas erradas para trazer aquela pessoa diante de Deus. De vez de você apontar o dedo e você questionar, abraça ele, abraça ela, fala assim, Deus te ama, e eu também.
E eu quero uma mudança para a tua vida. Quando eu chegava em casa, que ela falava, mais bonito, está bêbado de novo. Ela falava assim, você quer jantar? Você quer comer? Você está com fome? Eu falei, peraí, não está brigando mais, que negócio é esse? Aí eu parei de brigar com ela. Parei de brigar porque não tinha graça, brigar sozinho não dá graça. Tem que ter os dois lados para brigar, né? Por isso que fala, né? Quando um não quer, dois não brigam. E o Espírito Santo estava trabalhando. Eu escutava o pastor Edson falar assim, a pastora Edson, a pastora Isabel, a sua mulher é uma mulher de Deus. Essa mulher é uma mulher de Deus. E eu falava, mas e eu? Aonde eu fico? Aonde eu fico? Aí como eu falei ontem no culto, né? Deus deu a resposta, não dá para você ver que Deus é bom. Deus já tinha dado a resposta faz muito tempo, né? Mas eu queria ouvir, eu queria saber. Você sabe qual que é o problema do ser humano? Ele quer ouvir. Ele quer ouvir, se eu não ouvir não está bom. Aí nós estávamos em casa sexta-feira ou quinta. Veio uma pessoa em casa, e ele veio lá, e depois, para uma situação, ele falou assim para mim, olha, eu sei que a sua oração é forte, e sei que você é um homem de Deus. Então ora, reza, vai do seu jeito, mas pede a Deus, porque eu sei que a sua oração, e sei que você é um homem de Deus. Deus falou ou não falou? Por que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa e a tolo derruba com as próprias mãos? Por que Pedro fala em Pedro 3 que a mulher ganha o marido sem dar uma palavra, só com as suas decisões, com os seus procedimentos? Quando ela entendeu isso, ela não brigou mais, ela não xingou mais. Briga de novo, que bonito, hein? Olha que bonito, briga de novo, nunca falou mais. Chegava assim, ó, você está com fome, você quer comer? Eu vou lá esquenta a comida para você. Isso era 10 horas, 11 horas, meia-noite, não tinha horário para chegar. E hoje, para a glória de Deus, estamos aqui para glorificar o Senhor. Então, querido, talvez você pense assim, eu perdi algo da minha vida, e esse algo faz falta. Não. Se Deus está no controle, nada vai te fazer falta, nada te faltará. Deus preenche todas as lacunas que nós temos nas nossas vidas. Deus preenche lacunas que talvez eu tenha lá da minha infância. Deus preenche lacunas que eu tive do meu pai e da minha mãe, porque hoje eu falo do meu pai e da minha mãe, falo com amor. Se eu estou aqui hoje, eu devo primeiramente a Deus e segundo ao meu pai e à minha mãe, que foram eles que me geraram, foram eles que me trouxeram a este mundo. Então eu sou grato a eles por isso, primeiramente a Deus e a eles, por terem trazido a esta vida. Então, querido, por mais difícil que foi a minha vida, por mais difícil que foi viver sem um pai e sem uma mãe, mas Deus sempre estava comigo. E hoje eu glorifico a Deus, porque Ele usou de uma pessoa como a minha mãe e como meu pai, para que eu estivesse aqui hoje. Porque quem conhecer os dois, fala assim, esses dois aí, não vai ser boa coisa não. Mas eles fizeram um filho para que Deus usasse. Eles fizeram um filho, trouxeram um filho a esse mundo, para que Deus dissesse assim, este é o meu servo. Este é o meu servo, em quem eu tenho prazer de ver. Então você que está aqui hoje, você é servo de Deus, você é serva de Deus. Não importa o que você sofreu, não importa a perca que você teve, Deus vai suprir as suas necessidades. Davi entende que Deus estava trabalhando no coração dele, para que ele tomasse o trono como rei. Mas para isso Davi precisava ser forjado, Davi precisava passar pelas lutas para entender dar valor na cadeira que ele ia sentar. O que eu vivi na minha vida, querido, era para poder saber dar valor nisso aqui que Deus colocou na minha mão. Talvez você não foi como eu, talvez você foi diferente, talvez a sua luta foi diferente. Nem todos nós vamos passar a mesma luta. Uns passam de um jeito, outros passam de outro. Mas se você acreditar que Deus é Deus, fique tranquilo, você vai vencer, você vai prevalecer, você vai ter a resposta de Deus na sua vida, no seu coração, porque Davi teve a resposta de Deus. Porque olha o que Deus fala no finalzinho aqui no verso 24. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou com ela e se deitou com ela, e ela teve um filho, e esse filho se chamou Salomão, e Deus o
amou. Salomão foi o homem que sentou na cadeira de Davi. Salomão foi o homem que reinou no lugar de Davi. E quando ele senta na cadeira, ele diz assim para Deus: eu não quero dinheiro, não quero riqueza, eu quero sabedoria para conduzir o meu povo. Eu quero sabedoria para guiar o meu povo diante daquilo que Deus tinha. E Deus libera uma palavra, diz assim para Davi: não faltará sucessor no seu trono. Não faltará. A espada estava sobre a casa de Davi, e agora Deus muda aquela história. Deus fala assim: agora não faltará sucessor para o seu trono. Salomão sentou no seu lugar, mas o filho de Salomão vai sentar, o neto de Salomão vai sentar. Então Deus, ele vai dar algo para mim, para você, para dizer para você: olha, eu sou contigo, eu cuido de você. Não importa o que você vive, não importa o que você faça. Eu não sei o que você vai enfrentar amanhã, mas eu profetizo em nome de Jesus: Deus estará com você. Não importa onde você for, não importa onde você pisar, o Espírito Santo de Deus estará ao seu lado, e Ele vai conduzir a sua vida. Ele vai te dar o escape, talvez de armadilhas, de acidente. Deus vai te livrar, porque Deus estará com você. A mão dele estará sobre a sua vida. Aleluias. Talvez você fale assim: amanhã eu tenho que tomar uma decisão, e eu estou confuso com essa decisão, não sei o que fazer. Confia, Deus vai trazer paz no seu coração para a decisão melhor, para que a decisão que você tome seja uma decisão direcionada por Deus. Não tome decisões no calor do momento. Espere para outro dia. O problema está ruim hoje? Acalma, deixa para amanhã. Amanhã Deus proverá. Amanhã Deus vai fazer. Aleluia. Porque se você tentar fazer nesse momento, não vai dar certo, e depois vai dar mais trabalho para Deus consertar. Então deixa Deus agir. Eu sempre falo uma frase: tira a sua mão e deixa a mão de Deus, porque a mão de Deus é poderosa para fazer infinitamente mais do que você pede, do que você pensa, do que você imagina. Davi deixou a mão de Deus conduzir. Essa mulher deixou a mão de Deus conduzir, porque quando a mão dele está, nós vamos ter vitória. Porque aonde a mão do Senhor alcança, ninguém vai ficar esquecido, ninguém vai ficar para trás. Não sei o que você veio buscar de Deus nessa noite, mas eu quero dizer para você: seja um adorador de verdade. Adora em espírito e verdade. Como João 4:24 diz que Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Talvez a sua carne está doendo, mas o seu espírito está glorificando. Talvez o seu corpo está dilacerado, mas o teu espírito está forte na presença de Deus. Porque o que vai fazer a diferença é o teu espírito, unido ao Espírito Santo de Deus. Que você nessa noite entenda: nunca diga para Deus o tamanho do seu problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Aleluia. Porque o teu Deus é grande, o teu Deus é poderoso. Não há problema que Deus não resolva, não há circunstância que Deus não mude, não há situação que Deus não transforme. Deus nessa noite está dizendo para você: eu transformei a vida de Davi, eu transformei a vida do sunamita, eu transformo a tua também. Eu cuido dos teus filhos, eu cuido da tua casa, eu cuido dos teus. Aleluias. Talvez você se preocupa tanto com o teu filho, com a tua filha, com a tua família. Entrega na mão do Senhor, confia nele, porque Ele vai fazer. O Senhor nessa noite te trouxe neste lugar para te dizer: tu és o meu adorador, tu és a minha adoradora. Capítulo de Atos 16:25 diz assim: que quando Paulo e Silas estavam ali no tronco amarrado, presos numa prisão, jogado no cárcere, à meia-noite eles começam a louvar, a cantar hino e a orar a Deus. E o texto diz que vem um terremoto e quebra as cadeias, as portas, tudo se abriu através da adoração de Paulo e Silas. Eu quero dizer para você: se você está triste, louve, adore ao Senhor. Está difícil, adore ao Senhor, que a adoração, que ela traz paz, a adoração ela traz mudança. Tem um ditado aí fora que diz assim: quem canta seus males espanta. Então adore,
Adora que o mal vai embora. Louva que o mal vai embora. Porque Paulo sabia disso. Paulo entendia isso. Então, peraí, eu vou adorar o Senhor, vou louvar o Senhor. Porque eu sei que na adoração do Senhor, as cadeias se quebram. Na adoração do Senhor, Deus cura. Deus habita em meio aos louvores. Deus cura em meio aos louvores. Deus cura em meio à sua adoração. E você tem a boca de adorador. Você veio aqui hoje para adorar o Senhor. Você veio aqui hoje para dizer assim: Senhor, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas abre uma porta. Abre uma porta, porque eu quero entrar por essa porta. Como diz João 10:9, Jesus dizendo assim: eu sou a porta. Se você entrar pela porta, entrará a pastagem e sairá. Jesus está dizendo: eu sou essa porta. E está aberta para você, querido. Entra na porta chamada Jesus, que você vai ver o milagre acontecer. Eu não sei o que você precisa, o que você pediu a Deus, mas nessa noite Deus diz assim: eu te ajudo em meio às suas lutas. Eu estou contigo. Mesmo que você é jogado dentro da fornalha, o quarto homem vai estar com você. Aleluia. Mesmo que você seja jogado na cova dos leões, os leões não vão te devorar, porque a mão do Senhor vai fechar a boca dos leões. O Senhor é contigo, mulher valente. O Senhor é contigo, homem valoroso. O Senhor nessa noite manda te dizer: tu és minha adoradora, tu és meu adorador. Não temas, eu sou contigo. Se nós nessa noite entendermos que uma dor de uma perca não pode ser maior do que uma adoração a Deus. A dor de qualquer perca, ela tem que ser menor do que a adoração a Deus. Porque mesmo que eu esteja dilacerado, mesmo que eu esteja arrebentado, quebrado, mas se eu chegar na presença do Senhor, Ele vai me renovar. Se você chegar na presença do Pai, Ele vai te renovar, Ele vai te restaurar, Ele vai te restituir, te fortalecer. Você vai se levantar cada vez mais forte. Cada tombo que nós levamos, nós nos levantamos mais forte ainda, porque é Ele que nos fortalece. É Ele. Sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos. João 15 diz assim, que sem o Senhor nada podemos fazer. Sem a palavra de Deus nada podemos fazer, mas com Ele nós podemos todas as coisas. Você pode tudo, querido. Você pode tudo. Adore ao Senhor do seu jeito. A sua oração é uma adoração. A sua leitura de palavra é uma adoração. O seu jejum é uma adoração. A sua oferta é uma adoração. Quero agradecer a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que a cada tijolinho que você coloca na obra do Senhor, que o Senhor acrescenta sobre a tua vida. E que o Senhor prepare para você algo melhor e algo maior. Em nome de Jesus. Levanta e abra suas mãos em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Que tudo que você tem trazido na presença do Senhor, que o Senhor venha multiplicar sobre a sua vida. Que o Senhor venha abençoar a sua casa, abençoar o teu trabalho, abençoar a sua história, o seu dinheiro. A palavra de Deus diz que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Muitas das vezes nós confiamos no montão que nós temos, mas nós devemos confiar na fé e na esperança e na confiança num Deus que pode todas as coisas. Que o Senhor abençoe o dízimo que você tem trazido a este lugar. O Senhor abençoe a oferta que você tem trazido a este lugar. O Senhor abençoe as orações que você tem feito a este lugar. Que Deus abençoe o louvor que você tem declarado neste lugar. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Que Ele prospere o seu caminho. Que Ele prospere a sua vida. Haverá uma resposta de Deus para a sua vida. Você tem clamado, você tem pedido a Deus. Deus está dizendo aqui hoje: você tem clamado diante de mim, você tem chorado, você tem dobrado os seus joelhos no teu quarto, você tem pedido a Deus: abra uma porta para Ele, Senhor, abra uma porta, porque Ele precisa, Senhor. E Deus está dizendo hoje: eu respondo a tua oração. Hoje a tua resposta para você: portas vão ser abertas. Portas vão ser abertas, diz o Senhor. O Senhor diz assim: continua me adorando, continua me exaltando através da sua oração. Dobre teu joelho de verdade,
Dobre teu joelho e clame a Ele. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que você não sabe. O Senhor nessa noite está dizendo assim: eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, e eu acrescento na sua vida, eu acrescento bênção, eu acrescento prosperidade, eu abro portas aonde não tem, abro portas aonde não existe. Eu sou Deus que abre porta e ninguém fecha, e fecho portas e ninguém abre. Deus está dizendo assim: hoje eu estou fechando porta de vícios, estou fechando porta da doença, estou fechando porta da enfermidade, mas estou abrindo porta da saúde, da prosperidade, da paz e da alegria. Aleluia. Deus nessa noite trouxe aqui para dizer: tu és adoradora de verdade, e quando você me adora de verdade, eu ouço a tua adoração, eu inclino para você e estendo as minhas mãos. E o Senhor nessa noite está dizendo assim: receba nessa noite a resposta da tua oração, receba nesta noite a resposta das tuas lágrimas, do teu choro. O teu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, diz o Senhor. Aleluia. Se você crê nessa oração, fecha a tua mão e diz assim: eu recebo em nome de Jesus. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Aleluia. Jesus, estenda as tuas mãos. Obrigado, Senhor, por mais este momento, por mais essa palavra. Deus abençoa cada um aqui, tem uma semana abençoada. Abra as portas, abra os caminhos, direciona o coração de cada um. Pai, que nenhum de nós venha a se perder, que nenhum de nós venha a padecer, mas que nós venhamos a prevalecer na sua presença, usufruir do melhor que o Senhor tem para nós, que é a tua presença, que é a tua palavra. Senhor, nesta noite derrama a tua unção sobre cada um que é representado, sobre cada família representada, e que com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o grande amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo, sejam com todos, e todos dizem amém. Deus abençoe, vá em paz, em nome de Jesus. Amém.